Bom, usando aqui tinta óleo sobre uma tela que eu aproveitei, pintei de preto, dei uma lixada numa pintura anterior e reaproveitei a tela pintando de preto. E agora eu vou fazer uma nova pintura com a tinta óleo. Começo a aplicar o branco e vou usando o branco e o azul em pinceladas em X. Aqui usando uma trincha, meia polegada. O ideal é deixar a tinta preta secar para depois começar a trabalhar. Você pode aproveitar uma tinta que foi com tinta acrílica, uma tela que foi pintada com tinta acrílica, e fazer a tinta óleo por cima da tinta acrílica. Ou tinta óleo por cima da tinta óleo. Só não a tinta acrílica por cima da tinta óleo, porque aí a tinta não vai pegar. Bom, aqui eu começo a trabalhar o vermelho e o amarelo com o mesmo procedimento, com as pinceladas em X. E vou misturando levemente. Bom, ao certo eu ainda não sei como que vai ficar o trabalho, então eu vou criando conforme eu vou utilizando as cores, né? E aqui eu já começo a aplicar o azul e já vou imaginando que pode ser referente à água. Então já vou agora mudando o jeito da pincelada, eu vou deixar mais reto. Vou só misturando aqui. Agora imaginando aqui que pode ser um rio, uma água, então já sei que nessa região aqui, daqui para baixo, eu vou ter a água. Não tem necessidade de lavar a trincha ou o pincel que você esteja usando. Você pode somente tirar o excesso da tinta num pedacinho de pano e continuar colocando a tinta e aplicando outras cores. Aqui eu já começo a deixar essa água fluir mais para baixo. Então, venho com esse azul até essa parte aqui. E, de repente, aquele pedacinho preto que ficou ali no cantinho, que é o fundo, eu vou preencher ainda, mas já imagino que ele pode ser um pedaço de montanha, um pedaço de terra. Então, já vou aumentar esse pedaço aqui. Coloco o preto e já marco esse desenho aumentando essa parte. Vou começar a trabalhar com verde
e colocar nessa região. Depois o amarelo. Então, eu vou começar a bater uma vegetação aqui nessa parte com amarelo, verde, amarelo ocre. Do outro lado também eu vou colocar um pouquinho de cor. Bom, agora já usando o pincel número 10, a da Acrylex 056, é um pincel mais delicado para subir o tronco e as galhas da árvore, utilizando o preto ou amarelo ocre. Vou colocar um pouco de cor do outro lado também, então eu vou usar a trincha e usar o amarelo, ouro, o amarelo ocre, o verde, e vou fazendo uma mistura. Aqui eu vou escurecer um pouquinho, coloquei o preto e o amarelo ocre, então eu vou trabalhar um pouquinho a coloração, modificar um pouco o que tá aqui. A qualquer momento você pode olhar e trabalhar outra cor por cima da onde você já trabalhou. E aqui eu vou aplicar também amarelo e deixar mais claro, deixar mais colorido, tirar esse pretão que tá aqui, que tá muito escuro. Então eu vou trabalhando aos poucos, misturando essas cores. Fazendo coqueiros, então eu começo subindo aqui o tronco, eu vou fazer uns 4 ou 5 e vou usando uma mescla de cores, trabalhando o que eu tenho aqui. Aqui o violeta também para destacar, escurecer um pouquinho mais esse tronco. Aqui já fazendo outro tronco por trás do primeiro. E agora eu vou fazendo a folhagem, sempre utilizando uma mescla de cores. Não vou fazer nada de uma cor só, vou misturar bastante as cores que eu tenho aqui.
o verde escuro, o violeta, o amarelo ouro, amarelo ocre. E assim eu vou desenhando e puxando para baixo a folhagem, que facilmente já sai o formato dos coqueiros. Um pouquinho de amarelo, coloco aqui ao pé dos troncos das árvores, dos coqueiros. E agora fazendo um sombreamento, pego essa mistura de cor do amarelo ocre, do preto, que fica uma sombra mais natural. E espelho aqui pelo menos 2 dos coqueiros. Esses 2 aqui primeiros, espelho ele aqui na água. Faço o formato um pouquinho menor do que a original, para aparecer o reflexo da água. Aí eu vejo como que eu vou fazer aqui mais uma árvore. Então, eu escolho o lugar aqui e subo o tronco para fazer mais uma árvore. Escolhi o verde para trabalhar, primeiramente aqui, bem nas pontas de cada galha eu vou preenchendo com leves batidas, com o mesmo pincel, número 10, redondo, linha 056, da Acrylex. E aí eu vou batendo. Você pode escolher o pincel que você tiver, que você tiver a numeração mais delicada, para ficar mais seguro de dar essas pinceladas, porque se a gente usa um pincel muito grande, termina borrando demais. Então, quanto menor, às vezes fica mais fácil de trabalhar numa tela pequena como esta.
o amarelo. Depois eu vou colocando as misturas, por exemplo, o amarelo com o preto, o azul com o verde, o azul com o amarelo. Vou formando cores de tonalidades diferentes. Então vai ficando um verde mais escuro, um verde médio. Conforme eu vou misturando as cores, eu vou aplicando e ao final do trabalho eu vou colocar um pouquinho de vermelho na árvore que está mais verde. Essa que está amarelinha já vai ficar mais com outras tonalidades de verdes diferentes. E também vou colocar embaixo do pé da árvore, na vegetação, um pouco da cor que trabalhei na folhagem.